Olá, está no ar o Semana Legislativa, nosso jornal com as notícias que marcaram a semana na Câmara e na cidade. Vamos aos destaques da edição de hoje. De olho na prevenção, vereadores aprovam um projeto de lei que institui o Agosto Cinza como mês de combate e conscientização contra queimadas. Escolas do município podem ter aula de jiu-jitsu como atividade extracurricular após a Câmara aprovar projeto de lei. Hora de revisar o conteúdo. Estudantes se preparam para as provas do Enem. Os brasileiros com idades entre 41 e 60 anos representam a maior parte da população com nome restrito. De acordo com o Serasa, eles somam 35% do total de devedores. Quantidade de estudantes do ensino superior cresce quase 6% no país. A expansão dos cursos à distância é um dos motivos para a alta. Seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa. Durante sessão de Câmara realizada nesta quinta-feira, os vereadores votaram projetos de lei. A gente acompanha agora um resumo dos trabalhos em plenário. A 62ª sessão do ano terminou com a pauta de votação sobrestada. Isso significa que nenhum projeto pode ser votado pelos vereadores. O motivo? O adiamento da votação de 2 vetos totais que corriam em rito urgente e, se não fossem apreciados, impediriam a votação das demais matérias. Os vetos apresentados pela Prefeitura foram para o projeto que autoriza contato com pacientes via WhatsApp para agendamento de consultas e exames e para a proposta que garante a matrícula de irmãos em uma mesma escola da rede pública. Quando um projeto é vetado, isso significa que a lei não é considerada válida pelo Poder Executivo. Cabe então à Câmara deliberar se aprova o veto, arquivando o processo ou se rejeita a decisão. Caso o veto seja rejeitado pelos parlamentares, a lei é promulgada pelo presidente da Câmara. Segundo o regimento interno do Legislativo, o veto deve ser submetido à votação no prazo de 30 dias. Se ele não for apreciado nesse período, a lei é arquivada. Os vetos que sobrestaram a pauta estarão na próxima sessão de quinta-feira, no dia 31 de outubro. Mesmo com o sobrestamento da votação, parlamentares fizeram uso da fala durante o grande expediente. Na tribuna, o assunto abordado foi o financiamento da Prefeitura com o governo federal para a aquisição de 12 ônibus elétricos. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo. A gente segue com informação sobre a Câmara. Os vereadores aprovaram um projeto de lei que institui o Agosto Cinza como mês de combate e conscientização contra queimadas. A data entra no calendário oficial de festas e comemorações do município. Nos últimos meses, o céu de boa parte do Brasil ficou encoberto pela fumaça das queimadas. Isso é resultado de incêndios recordes no país. De acordo com o programa de queimadas do INPE, foram registrados mais de 226 mil focos de incêndios neste ano, aumento de 76% no comparativo com 2023. Na nossa região não foi diferente. Aqui em São José dos Campos, foram 240 ocorrências esse ano, um problema potencializado pelo tempo seco e falta de chuva. As principais causas são as climáticas, ou seja, calor excessivo e baixa umidade relativa do ar, e os crimes. Às vezes nem é crime, às vezes uma criança brincando perde ali o controle e acaba causando um grande incêndio. Para ampliar a conscientização sobre o tema, a Câmara aprovou um projeto de lei que cria em São José a campanha Agosto Cinza. A ideia é instituir um mês dedicado a ações educativas de prevenção e combate aos incêndios. Medida importante, segundo essa advogada, já que grande parte das queimadas são causadas pela própria população. Então, essa educação ambiental na prevenção do risco do fogo tem que começar antes. Acho importante levar isso para as escolas, para as comunidades. A Prefeitura pode fazer ações comunitárias para orientar população na área um pouco mais rural. E acredito que a Prefeitura possa atuar um pouco mais com a comunidade no perímetro urbano para desestimular o uso do fogo na queima de rejeitos.
A justificativa do projeto explica que o mês de agosto foi escolhido por ser considerado um dos períodos mais críticos do ano para queimadas, época em que a Defesa Civil recebe mais chamados de casos de incêndio. Para tentar amenizar esses números, o órgão atua com ações de prevenção. Nós fazemos campanhas preventivas nos bairros mais vulneráveis com orientação, tanto levando material, ilustrativo, falando dos problemas das queimadas, quanto conversando com os moradores. Algumas dicas são não jogar bita de cigarro, principalmente em rodovias, não fazer fogueira, não soltar balão. Aos proprietários, que tem lá sua chácara, seu sítio, quando fizer a limpeza, não colocar fogo porque pode perder o controle. Questões climáticas e ação humana são responsáveis por incêndios. Mas ainda assim, o Brasil registra um número alto de queimadas criminosas. Colocar fogo de maneira intencional em matas e áreas verdes é um crime previsto no Código Penal. Uma atitude que poderia ser amenizada com políticas públicas de educação ambiental. Política pública que atue no momento preventivo e que envolva muita educação ambiental para que as pessoas consigam compreender a necessidade de alterar o uso do fogo assim, em pequenas propriedades, coisas do tipo, e a punição mais agressiva para aqueles que praticam a queimada em grandes propriedades. Outra forma eficaz no combate às queimadas é a denúncia. Elas podem ser feitas pelo número 156 ou no contato direto das forças de segurança, como bombeiros e a polícia. Outro caminho é a partir do telefone do IBAMA, 0800 061 8080. E existe também um aplicativo que foi disponibilizado pelo Ministério Público, o chamado aplicativo Radar Ambiental. Nesse aplicativo, o cidadão pode registrar a ocorrência do incêndio, tirar foto, mandar vídeo, fazer upload de vídeo no aplicativo e depois ele consegue acompanhar a denúncia. Isso é muito importante porque fortalece a atuação do Ministério Público na apuração do crime ambiental. Responsabilizar os culpados é tão importante quanto as ações de prevenção e conscientização. Para a advogada, campanhas como Agosto Cinza devem ser fortalecidas com ações judiciais para quem comete um incêndio de maneira criminosa. O Poder Judiciário consegue sofisticar a decisão, aumentando a punibilidade, muitas vezes por omissão do poder público e também do privado, impondo medidas mais coercitivas e de reparação ao dano ambiental causado ao meio ambiente. A gente fala agora sobre concurso público. Novas regras foram aprovadas pelo governo federal e devem ampliar as oportunidades para quem busca uma chance no serviço público. Entre as novidades está a possibilidade de realização de provas online. A proposta da nova Lei Geral dos Concursos Públicos é modernizar os processos seletivos no Brasil e unificar as regras. Entre as novidades está a possibilidade de realizar provas online. Essa modalidade será permitida para concursos federais e poderá ser adotada também em estados e municípios. Eu vejo com bons olhos, porque é uma maneira de você incluir mais pessoas para fazer um concurso público. Vejo também a economia, de recursos, porque você montar, fazer um concurso, alugar espaço físico, ter pessoal, isso é um custo muito alto. Então eu vejo com bons olhos essa nova lei. O Carlos está animado com a novidade. O corretor de imóveis acredita que o formato digital irá facilitar o acesso, mas destaca que precisa se preparar para essa mudança. Para o concurseiro, a adequação ao uso de tecnologias será essencial para quem deseja ingressar no serviço público. Hoje não tem como você não estar atento às questões tecnológicas, estar acompanhando as inovações. Tem muito concurso que cai em informática e pega todas essas inovações tecnológicas. Então, se você não acompanha, se você não está aprendendo também sobre isso, você também tem dificuldade nos concursos. Então, o caminho é por aí, a gente ter acesso aos aplicativos, às tecnologias. Acho que tem que estar aberto às mudanças. Para os candidatos que disputam vagas em órgãos públicos, a possibilidade da prova à distância representa um avanço, mas também levanta preocupações sobre segurança digital.
Segundo João, especialista na área de tecnologia, ferramentas de proteção são indispensáveis para garantir a integridade dos processos digitais e evitar fraudes. Você tem um plano que envolva a segurança da informação desde o início, então desde o desenho da aplicação, desde da codificação, né, que a gente chama, que é o desenvolvimento da aplicação. Então, quando você envolve segurança desde o início, a gente consegue garantir que no final também vai ter segurança. Além das provas online, a lei inclui entrevistas e testes práticos como fases eliminatórias. Isso busca aumentar o número de avaliações e garantir que os melhores profissionais ocupem os cargos públicos. Hoje já é assim, né? Existem, por exemplo, TAF, né? Que é o teste de aptidão física, o teste psicológico, que são eliminatórios, né? E eles são feitos só presencialmente, né? Eu não sei como que eles vão fazer, qual que é a solução para um TAF online, né? Nem sei se vai existir isso, mas pode existir porque essa nova lei ela abre essa possibilidade. Um teste psicotécnico, por exemplo, que é presencial hoje, eu não vejo problema em ele ser online. Essa é uma tendência, né? Uma entrevista, né, que pode acontecer, né, no teste psicotécnico, por exemplo, ele pode ser pelo Zoom, pelo Google Meet. Então, isso hoje existe essa possibilidade também. A lei também deve facilitar a logística dos concurseiros, já que vai permitir a realização da prova para cargos em qualquer cidade do país, sem a necessidade do deslocamento. Suponha que a cidade de Maceió vai fazer um concurso maravilhoso. Hoje, uma pessoa que mora em São José dos Campos, tudo bem, ela pode fazer a inscrição online, mas ela tem que se deslocar fisicamente até Maceió. Não compensa. Com isso, a pessoa vai poder fazer concurso em todos os municípios do Brasil, né? Existem municípios que pagam muito bem. A nova legislação só será obrigatória em 2028, mas até lá, órgãos públicos poderão se adequar gradualmente. A expectativa é que com essas mudanças, os concursos públicos fiquem mais transparentes e acessíveis. Então, eu acho assim que vai ser maravilhoso no sentido assim de permitir que pessoas participem do processo e não só isso, aumentar as possibilidades da pessoa ser empregada, do candidato ser empregado, porque ela vai ter, são mais de 5.000 municípios, né? Todos os municípios realizam praticamente concursos públicos, né? Estados, federação, então vai ser muito bom. Muito legal, né? Mais oportunidades para os concurseiros. A gente traz agora um dado que chama a atenção. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, apenas no primeiro semestre de 2024, o Brasil registrou cerca de 1.700.000 processos por dano moral. A maior parte das ações está relacionada a prejuízos sofridos pelos consumidores. Mais um dia de trabalho duro para a Vitória. São anos de dedicação à sorveteria. Como recompensa pelo esforço, decidiu fazer uma viagem. O problema é que o passeio nunca aconteceu. Os registros de conversas no celular mostram a tentativa de encontrar uma solução para o cancelamento sem justificativa da empresa. Sem resposta, fez um boletim de ocorrência e formalizou um processo na justiça. Alguns dias antes eu já estava mandando mensagem, olha, eu estou vendo várias reportagens de vocês, a minha viagem realmente vai acontecer? Ninguém me respondia. E aí 2 dias antes fala, então, por conta, né, de todo o envolvimento que está acontecendo, de pessoas que querem nos defamar, a gente não vai conseguir realizar sua viagem por conta financeira. Aí eu pensei, mas como assim? Que conta financeira? Sendo que eu paguei. Procurei uma delegacia, fiz o boletim, a empresa propôs de me pagar dia 4 de outubro, chegou dia 4 de outubro, falou, então, amiga, infelizmente não vou conseguir te pagar. A Cibele vive um drama parecido, o sonho de uma viagem internacional que se tornou um pesadelo. Faltando 20 dias para a viagem, já estava tudo pronto, tudo, né, comprado, seguro viagem, hotéis, voos internos, porque iam ser uma viagem para outros países também, ali dentro. E não tivemos nenhum retorno da empresa desde então, né? A empresa, ela forneceu 3 vouchers do valor picado, ao invés de dar o valor total para a gente. Histórias assim são exemplos de perdas que vão além do material.
Prejuízos que afetam as esferas emocional e psicológica. Os casos de danos morais têm se tornado mais frequentes. Só no primeiro semestre desse ano, foram mais de 1.700.000 processos abertos no país. Isso representa uma média de 9.600 novos pedidos por dia. Os processos são variados. Abarcam áreas como direitos do trabalho, consumidor, civil, administrativo, ambiental e público. A maioria deles está relacionada a prejuízos sofridos pelos consumidores. São mais de 693 mil registros só nos primeiros 6 meses desse ano. Esse advogado explica que esse crescimento da demanda jurídica é consequência de um comportamento oportunista do mercado. Para algumas empresas, vale a pena o risco. E extrajudicialmente as pessoas dificilmente conseguem o dano moral reparado. Então, isso faz com que o consumidor, não raras vezes, na verdade, na maioria das vezes, precisa, para obter a reparação desse dano moral, ingressar no judiciário. E isso tem sido feito uma série de observações que a gente tem notado, que as empresas não cumprem com o que é necessário. A Constituição Federal de 1988 estabelece a dignidade humana como um dos fundamentos da República e eleva os direitos da personalidade e direitos fundamentais. O artigo 5º garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e imagem e permite que vítimas busquem reparação por violações. Procura a empresa, se for um serviço regulado, procura também a ouvidoria dessa empresa. Depois não resolveu, procure a agência reguladora. Procure a agência reguladora se for um serviço regulado. Se não for serviço regulado, procure o PROCON. Faça uma reclamação no PROCON. Se não, após isso, pesquisar também no consumidor.gov.br, que é a plataforma ligada ao Ministério da Justiça, verificar se a empresa está listada e também reclamar nessa plataforma. E, por fim, se nada resolver, ingressar com ação judicial. Por isso, além de ser uma reivindicação dos próprios direitos, a abertura de um processo também tem caráter instrutivo e pode servir de exemplo para que outros consumidores não enfrentem o mesmo problema. Eu vou ser bem sincero com você, eu não tenho muita expectativa mais, porque a empresa me bloqueou meu perfil profissional, ela me bloqueou de tudo, então a gente não consegue ter mais acesso. E aí é onde começa a gerar dúvidas, incertezas, porque ela está bloqueando. E ela continua vendendo, entendeu? Ela continua aplicando golpes em outras pessoas. Porque uma pessoa que não cumpre com um compromisso, ela está dando golpe. A gente tinha esperança, na verdade, de realizar esse sonho de novo se a gente tivesse sido reembolsado pela empresa, né? Mas não temos esperança, sim, de fazer essa viagem mais para frente, com mais um planejamento, mas foi muito dinheiro perdido, né? Então, no momento não temos esperança de receber e é triste mesmo, muito triste. Nosso assunto agora é inadimplência. Os brasileiros com idades entre 41 e 60 anos representam a maior parte da população com o nome restrito. De acordo com o Serasa, eles somam 35% do total de devedores. Falta de planejamento e uma cultura consumista são algumas das razões apontadas pelos especialistas para a inadimplência. O Gilson tem 45 anos e durante muito tempo teve dificuldades em organizar as finanças de casa. A falta de planejamento era o principal fator para as dívidas no fim do mês. A minha vida era um caos, né? Sem educação financeira. Recebia o meu salário, né? Recebia tudo que vinha de renda para mim e não sabia direcionar, não tinha uma regra para direcionar. Eu ia gastando, eu ia pagando conta, né? E quando o seu dinheiro não dá, para você manter aquela vida que você quer, que a gente fala que é uma vida que você não merece porque você não tem o dinheiro para ter aquilo, você gastava no cartão de crédito, né? E aí o que acontecia? Bola de neve. E a realidade do Gilson é a de muitas pessoas. Segundo o Serasa, mais de 72 milhões de brasileiros estão endividados. E as pessoas entre 41 e 60 anos são as que mais enfrentam dificuldades para manter as contas em dia. Entre os principais fatores estão o aumento de gastos com a educação dos filhos, financiamento de imóveis e despesas médicas.
Geralmente as pessoas têm filhos, então acaba querendo ajudar na faculdade, ou algum intercâmbio, ou algo do tipo. E como nessa idade geralmente tem um limite a mais de crédito, utiliza esse valor também, tanto para ajudar os filhos, ou então fazer uma reforma em casa, e nessa que vai pegando dinheiro emprestado, depois não consegue pagar. Este educador financeiro aponta que o problema do endividamento não é somente a falta de recursos, mas também de organização. Muitas pessoas acabam pegando empréstimos e recorrendo ao crédito fácil para pagar dívidas, uma solução temporária que pode agravar o problema financeiro. Se eu não estou conseguindo organizar minha vida com o dinheiro que eu tenho, não adianta pegar mais. E é onde as pessoas se enganam. Às vezes elas falam, nossa, eu estou precisando aqui de 5 mil reais. Só que ela fez a análise desse mês. Nesse mês está faltando 5. Só que ela não viu que no próximo mês vai faltar 3, no outro mês faltar 2 e assim por diante. Então ela acaba de pegar empréstimo, resolve esse mês. Aí fala, ufa, tá resolvido. Beleza, mês que vem não tem dinheiro. Aí como ela acabou de pegar empréstimo, ela não quer pegar outro. Então o que ela faz? Dá um jeito, paga o mínimo, acaba renegociando, ou atrasa um pouquinho, entra no cheque especial, depois vai dando um jeito. Com a ajuda de programas como o Serasa Limpa Nome, muitas pessoas estão conseguindo renegociar as dívidas. Para se ter uma ideia, em 2024, mais de 8 bilhões de reais em descontos nos valores devidos foram concedidos. E agosto registrou o menor índice de pessoas endividadas, com o valor médio dos acordos sendo de R$ 773,41. Se a pessoa está com o nome sujo, nada mais é do que uma restrição para ela não fazer mais dívidas. Então significa que é uma forma que você vai ficar protegido para não se afundar mais. Então não tem que ficar triste. Fala, que bom que me travaram. É basicamente isso que tem que pensar. E depois disso é criar um planejamento para organizar. E quando a dívida acaba entrando no Serasa, lá tem várias propostas que surgem. Pode pagar parcelado, tem dívidas que caem até 90% do valor da própria dívida. Então não é o fim do mundo. Só que nesse momento o score acaba caindo. E a pessoa quer score alto para quê? Para fazer mais dívida. Então se o score caiu, que bom que ele caiu para você parar de fazer mais dívida e parar de se afundar. E aprender a gerenciar os gastos, buscar conhecimento e investir em educação financeira podem ser caminhos para evitar o endividamento. O Gilson, que conhecemos no começo da reportagem, é um exemplo. Hoje, com as dívidas quitadas, pode realizar sonhos que antes pareciam distantes. Com esse planejamento financeiro, as pessoas não sabem o poder que ela tem na mão, né? Porque além de você ter as obrigações, né, de pagar as contas, né, você vai poder fazer o seu plano, né, os seus objetivos. Pô, qual que é o objetivo que a pessoa tem? Pô, eu tenho o objetivo de trocar de casa, eu tenho o objetivo de trocar de carro, de fazer uma viagem, e você só... Antigamente eu nem pensava em fazer isso, porque eu só ia para algum lugar bem perto porque eu não podia pagar. Mas não é que eu não podia, eu não tinha uma educação financeira para poder fazer, por exemplo, uma viagem para o exterior, por exemplo, né? E graças a Deus, depois que eu fiz o planejamento financeiro, eu já consegui fazer 1, 2 viagens para o exterior, viagem dentro do Brasil mesmo, para um lugar que eu nunca imaginei que eu poderia ir. Mas não, porque você começou a ganhar mais? Não, é exatamente educação financeira. A seguir, vereadores aprovam um projeto de lei que institui como atividade extracurricular nas escolas da cidade o programa Ensino do Jiu-Jitsu nas unidades da rede pública municipal. É já já. Estamos de volta com o Semana Legislativa. E na última terça-feira, vereadores debateram temas de interesse público durante a sessão de Câmara. Durante a 61ª sessão do ano, os vereadores apreciaram uma série de documentos, como requerimentos, indicações e moções. Das indicações lidas em plenário, a maior parte era pedidos para serviços de limpeza nas ruas, capina, podas de árvores, troca de lâmpadas, entre outras ações de manutenção. Já entre os requerimentos aprovados estão solicitações para a realização de exames e consultas na área da saúde e rondas policiais. Já durante o pinga-fogo, momento em que os parlamentares vão à tribuna para debater assuntos de interesse público, a privatização da Sabesp foi o assunto comentado. O pedido foi por revisão das diretrizes para acesso à tarifa social, que poderiam dificultar a aquisição dos benefícios por famílias de baixa renda. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 4h da tarde, com transmissão ao vivo. A gente segue falando sobre a atividade parlamentar, porque os vereadores aprovaram um projeto de lei que institui como atividade extracurricular
nas escolas aqui da cidade o programa Ensino do Jiu-Jitsu nas unidades da rede pública. O primeiro movimento aprendido é o de respeito. Depois começa um vocabulário extenso. A luta no chão é chamada de rola. Essa imobilização é a chave de braço. A Júlia conhece bem os golpes do jiu-jitsu. Já são 5 anos de dedicação. Eu penso no movimento que eu posso tentar fazer ali e eu faço. Só faço. Na hora você só faz. Não sei explicar direito. Nessa ONG, as atividades culturais, sociais e esportivas contribuem para a formação de crianças e adolescentes. E uma das ferramentas da educação é a arte marcial. A faixa preta do Rani faz dele uma autoridade quando o assunto é jiu-jitsu. As crianças desenvolvem com ele valores como disciplina e autoconfiança. Com a prática do jiu-jitsu, a gente ganha muita flexibilidade, força, resistência e coordenação motora. Fora que você tem toda a disciplina envolvida da arte marcial e o autocontrole, autodefesa. São inúmeros os benefícios da arte na vida dos jovens. Esses benefícios podem, em breve, contribuir para a formação dos jovens por toda a cidade. Um projeto de lei aprovado pela Câmara autoriza o Poder Executivo a instituir como atividade extracurricular o Programa de Ensino do Jiu-Jitsu. A ideia é que a prática aconteça nas escolas da rede municipal de ensino. Os filhos da Ellen já praticam há algum tempo. Ele aprendeu muita coisa, né? Tanto respeito com os colegas, quanto pessoas na rua, ter disciplina, principalmente na escola. Isso daí ajudou demais, porque eu nunca tive nenhuma reclamação dele a respeito disso. E o físico também, que nem os dois, eles têm a bronquite asmática. Então isso daí para eles ajuda muito. Querendo ou não, o jiu-jitsu, nossa, é cansativo, eu falo isso porque eu faço também. Mas com eles, assim, nossa, é maravilhoso. Ainda de acordo com o projeto, as unidades de ensino poderão celebrar parcerias com pessoas físicas, confederações, federações, associações e outras entidades ligadas ao esporte para oferecer a disciplina. Dentro do jiu-jitsu, você aprende a viver em comunidade, né? Quando você vive em comunidade, existem regras. Então, dentro do jiu-jitsu, existem várias regras de conduta e que é cobrado do aluno. Com essas pequenas regras de dentro do jiu-jitsu, você aplica a mesma regra para fora. Então, existe um crescimento da pessoa na sociedade com a prática do jiu-jitsu. O Marcos já é um veterano. São 11 anos de dedicação ao jiu-jitsu. Hoje colhe os frutos da entrega e sabe como o esporte pode ajudar na formação de crianças e jovens. Aprendi a ser mais concentrado, aprendi a ser mais respeituoso dentro e fora do tatame. Aprendi a ser uma pessoa mais educada também, que aqui a gente preza pela disciplina, né? Aprendi a ter mais controle de ansiedade, não ficar tão ansioso com as coisas e tal. Eu aprendi também a ter mais agilidade para fazer as coisas, mais condicionamento físico. Melhorou 100% a minha vida, eu não me imagino mais sem o jiu-jitsu. Em 2023, a quantidade de estudantes do ensino superior cresceu 5,6%, isso na comparação com o ano anterior. De acordo com o Ministério da Educação, são mais de 10 milhões de matriculados. E um dos motivos para essa expansão seria o aumento dos cursos à distância. O João está na 2ª graduação. Formado em Relações Internacionais, ele voltou para a Medicina Veterinária, formação que chegou a cursar um semestre anos atrás, mas trancou. Porque é um campo que eu sempre tive mais intimidade. Eu tenho auxiliar, tenho técnico auxiliar, e eu sempre cresci em sítio, sempre gostei de bichos, e é um lugar que eu me sinto à vontade. Inclusive, semana passada eu comecei a fazer o meu primeiro plantão, dei meu primeiro plantão semana passada. E então, assim, para mim está sendo muito gratificante ter retornado e estar tendo a certeza de que é isso que eu quero para mim. O João é uma das pessoas que enxergam na universidade a oportunidade de uma carreira sólida. E ele não está sozinho nessa. Segundo o Censo de Educação Superior realizado pelo MEC, em 2023 o Brasil tinha quase 10 milhões de estudantes universitários. Esse número foi o maior dos últimos 9 anos. Na medida que a gente consegue que os alunos de ensino médio
cursem o ensino médio completo e descubram ali o quanto eles são capazes, o interesse e a possibilidade de uma melhora de vida para a própria família e para esse próprio estudante a partir de uma graduação no nível superior, a gente começou a ter mais alunos formados no ensino médio e esses alunos que são jovens, que querem uma vida melhor, não só financeiramente, mas em termos de conhecimento mesmo, a gente conseguiu que esses alunos entrassem para a faculdade e muitos deles já são a inspiração, o exemplo para os jovens que estão indo agora. Segundo o mesmo censo realizado pelo MEC, o número de universitários que usam a modalidade EAD representa 49% dos estudantes matriculados no ensino superior. No Brasil, foi o evento da pandemia que, no susto, todo mundo teve que começar a estudar à distância, que muitas pessoas descobriram que é possível manter um curso de qualidade, manter uma interação a partir de ferramentas de integração e de estímulo para esse aluno não desistir, de uma pessoa se graduar na faculdade. Então você tem que ter determinação, controle do tempo, várias características que na vida profissional são pré-requisitos. O Censo Superior da Educação também apontou que alunos cotistas têm maior índice de conclusão da graduação. 51% dos estudantes que entraram na faculdade por algum tipo de cota terminaram o curso, contra 41% dos que ingressaram na universidade por alguma outra maneira. Já nas faculdades privadas, 58% dos alunos bolsistas pelo ProUni também terminaram o curso, contra 36% dos estudantes que não fazem parte do programa. A Sara ainda não terminou a faculdade, mas está pertinho disso. E isso só é possível por causa da bolsa que tem por meio do ProUni, Programa Federal para Desconto na Mensalidade. Eu entrei na faculdade pagando, então sempre foi uma dor ali no coração, porque sempre foi um valor muito alto para a minha família arcar. Mas eu consegui 50% de bolsa institucional a partir de 2024. Esse ano eu comecei como 100%. É muito mais motivador, né? Eu me sinto muito mais motivada de ir para a faculdade, de estudar, de terminar o curso, porque eu sei que não estou pagando assim. Falta pouco mais de um ano para ela se formar em jornalismo. O incentivo veio da família. Hoje, na universidade, ela é feliz com a chance de seguir carreira no que gosta e não se arrepende da escolha. Eu amo muito o que eu faço, gosto de contar história, gosto de me comunicar. Eu sempre me identifiquei muito com a área da comunicação, então para mim é muito bom isso, poder fazer isso todos os dias. Com foco na qualificação de nível superior, a Sara, o João e os quase 10 milhões de universitários brasileiros representam o futuro do mercado profissional no Brasil. Como essa educadora destaca, a partir da busca por conhecimento e da mão de obra especializada, construímos um país melhor. Um país que tem um número maior de pessoas que são formadas no ensino superior, tem todos os seus índices econômicos impactados de forma positiva. IDH, salário, qualidade de vida, inclusão, respeito, diversidade, tudo isso é impactado de forma positiva. E por falar em ensino superior, faltam poucos dias para o Enem. Esse ano, mais de 5 milhões de candidatos se inscreveram para as provas que acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. E nessa reta final, os estudantes correm para revisar o conteúdo e buscam alternativas para controlar a ansiedade. Olhos atentos e concentração. A aula de hoje é revisão de geografia. Hora de tirar as dúvidas e chegar confiante nas provas do Enem. Paulo sonha em ser advogado e, para isso, estuda mais de 8 horas por dia. Mesmo com tanta dedicação, não nega que está ansioso. A gente está se preparando desde o início do ano e vai chegando cada vez mais próximo, a gente vai ficando nervoso, né? Então, assim, é muito difícil controlar, além de que tem outras provas antes, então é difícil, mas a gente vai tentando, estudando bastante para chegar preparado no dia. E ele não é o único. Há poucas semanas do Enem, os estudantes se esforçam para revisar o conteúdo aprendido ao longo do ano. Nesse cursinho preparatório, os professores elaboram aulas com os principais assuntos que merecem ser relembrados. E o período da revisão é justamente para fazer a manutenção, ou seja, manter o aluno ativo.
revisando os tópicos, fazendo muito exercício, onde o aluno vai percebendo o que ele sabe e, obviamente, o que é importante também é o que ele esqueceu, o que ele está mais enferrujado. Ele não pode desanimar ao perceber isso, na verdade a revisão tem esse intuito, né? Resgatar assuntos que de repente ele viu lá em março, abril, maio, ele tem que resgatar. Praticar bastante exercício, o Enem é uma prova longa, tem que ter habilidade para fazer continha, habilidade de leitura, então se manter ativo é super importante. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2024, acontece nos dias 4 e 10 de novembro em todo o país. A edição conta com mais de 5 milhões de candidatos inscritos, o maior número desde 2020. Desde 2017, o Enem passou a ser realizado em 2 etapas. O objetivo é ajudar os estudantes a se organizarem melhor para as disciplinas e saber como aproveitar o tempo de prova, já que o conteúdo é extenso. As avaliações abrangem 2 áreas do conhecimento, humanas e exatas. O primeiro final de semana é uma prova que tem linguagens, então concentraria ali a língua portuguesa, a língua estrangeira, que pode ser o inglês ou o espanhol, o aluno escolhe na época da inscrição, literatura, gramática e interpretação de texto, linguagens. Além disso, ciências humanas, o que seria história, geografia, e o Enem adora cobrar filosofia e sociologia. Então seria o primeiro dia do Enem. O outro dia seriam as provas de exatas, matemática, física e química, além da prova de biologia. Nesse segundo dia, a prova de matemática domina metade das questões da prova, a outra metade com física, química e biologia. Então eles separam dessa maneira. Com tantas matérias é preciso planejamento. Ter uma rotina de estudos também é fundamental. Mas o coordenador pedagógico alerta: não adianta tentar aprender algo novo nessa reta final. A dica é descansar e focar nas revisões sem cobranças. Eu vou recomendar sempre que o aluno se poupe. Ele vai com a cabeça descansada para uma prova tão forte, pesada como é o Enem. Mas se o aluno se sente seguro, né, ou diminui a insegurança, dando uma estudadinha na véspera, sem se cansar, eu acho que isso é interessante. Porque daí ele faz o que gera uma segurança para ele, não se cansa, ou seja, chega num ponto médio interessante para aquele período ali. E se concentrar, ver o trabalho que foi feito durante o ano, lembrar, ou seja, parar com viagens de que não sou capaz, de que não é possível para mim, porque todo mundo tem essa insegurança, e mirar no sucesso. Acho que a grande sacada é isso. Nessa reta final, o importante então é se sentir preparado e confiante, e já deixar tudo pronto para o dia da prova. No site do INEP, os candidatos podem acessar informações como documentação, material que pode ser levado e o local da prova. No mais, sucesso para os futuros universitários do país. Estar preparado no dia é o que te deixa mais tranquilo. Saber que você estudou, saber que você se preparou, mesmo que outras pessoas tenham estudado mais, você ter feito seu melhor, eu acho que é o que mais te garante tranquilidade no dia. A gente fala agora de um assunto que tem despertado preocupação da comunidade médica. A Fundação Oswaldo Cruz, que é vinculada ao Ministério da Saúde, projeta mais de 1 milhão de mortes nos próximos 20 anos associadas ao excesso de peso, 57% delas por doenças cardiovasculares. O número de pessoas acima do peso vem crescendo no país. Essa é a conclusão de uma pesquisa da Datafolha que demonstrou que 6 a cada 10 brasileiros sofrem de obesidade ou sobrepeso. Hoje o que a gente usa para definir o que é peso normal, peso sobrepeso e obesidade seria o IMC, né? Então, índice de massa corpórea, a gente define ali os pacientes entre até 25 seria o peso normal, né? A partir disso seria o sobrepeso e acima dos 30 a gente estaria com um paciente ali já com obesidade. O problema vai além dos quilos a mais na balança. A obesidade está relacionada à incidência das doenças que mais matam no país. A obesidade ela já é tratada como junto com uma doença plurimetabólica, né? Então, normalmente ela vem acompanhada de diabetes, de hipertensão arterial sistêmica, e isso provocando aí as doenças cerebrovasculares, as doenças coronarianas ou as doenças cardiovasculares, as doenças renais e outras doenças, hepatopatias hepatopatias, problemas do fígado, provocados pela deposição de gordura também.
Apesar da gravidade, o brasileiro ainda não tem levado essa situação a sério. Segundo a pesquisa do Datafolha, apenas 23% dos entrevistados acreditam que podem ter complicações sérias em decorrência do sobrepeso e somente 11% procuraram ajuda médica. Não que a pessoa não tenha que se aceitar, mas a gente tem que entender que obesidade é uma doença, né? Os dados mostram, os estudos mostram que os pacientes, apenas 1% dos pacientes que têm indicação clínica de um tratamento adequado, um tratamento farmacológico, né, para a obesidade, fazem esse tratamento. Justamente por isso, né, a sociedade ainda está trabalhando no sentido de entender que a obesidade é uma doença e é uma doença crônica e ela precisa ser tratada. A Fiocruz, instituição vinculada ao Ministério da Saúde, projeta para os próximos 20 anos mais de 1 milhão de mortes relacionadas ao excesso de peso, 57% delas por complicações cardiovasculares. Isso porque o coração de uma pessoa obesa trabalha muito mais do que o normal e acaba sobrecarregado. O obeso, ele gasta muito mais energia, né? Porque ele tem que movimentar um peso muito maior. Se você estiver com um carro vazio, você gasta uma quantidade de combustível. Se você estiver com um carro extremamente pesado numa viagem, você vai gastar muito mais combustível porque você está carregando mais peso. Consequentemente, isso acontece com o obeso também. Ele termina sobrecarregando o seu organismo em todos os sentidos, fazendo com que haja um desgaste maior das estruturas de cada órgão. A boa notícia é que, se tratada a tempo, a situação pode ser revertida. Mas, tão importante quanto o tratamento é a prevenção. A gente fala que a obesidade começa lá na infância. Então, a educação alimentar, fazer as boas escolhas, fazer atividade física, ter um estilo de vida saudável desde a infância, vai trazer ali para o paciente uma qualidade de vida, com certeza, na vida adulta. A saúde deve ser aliada na jornada em busca do bem-estar. E a Maria Laura é um exemplo. Soube priorizar uma dieta saudável com atividades físicas e venceu a obesidade. Foram 20 quilos perdidos. Eu entendi que eu precisava de ajuda foi quando eu não conseguia fazer as tarefas diárias de uma pessoa normal, que era calçar sapato, vestir uma roupa que a gente gosta, sempre era o que tinha, o que dava, o que servia. No banho, colocar uma simples toalha não fechava, ficava muito cansada o tempo todo. Isso era uma coisa que me frustrava muito. Quem enfrenta a obesidade precisa buscar ajuda. O SUS oferece consultas com um endocrinologista e grupos de apoio com psicólogos e nutricionistas que compartilham orientações, dietas, exercícios e rotinas saudáveis. Quem já enfrentou a luta para emagrecer sabe o quanto esse apoio é importante. É muito importante você ter o apoio ali das pessoas que estão por perto, principalmente nesse período de adaptação, né? Porque não adianta nada você ali querer estar ali disciplinada, querer comer as coisas certinho, querer fazer exercício físico se a pessoa que está do seu lado, as pessoas que estão ao seu lado, não tem essa mesma rotina ou não estão te apoiando. Para mim foi a melhor decisão da minha vida ter mudado, ter tomado essa decisão, porque mudou absolutamente tudo. Eu estou muito mais feliz, ando muito mais alegre, muito mais disposta, com uma autoestima, assim, nas alturas. No próximo bloco, vereadores aprovam um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a instituir circuitos e espaços públicos para blocos de carnaval. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta com Semana Legislativa. E o consumo de bebida alcoólica entre os jovens é um hábito comum e que oferece sérios riscos à saúde, né? Isso já é bastante conhecido. Mas o movimento tem seguido na direção contrária. Pesquisa feita pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, que é uma organização não governamental, mostrou que 46% dos jovens de 18 a 24 anos afirmam nunca beber e 20% declaram que consomem, no máximo, uma vez por mês. Um happy hour ou uma balada com os amigos? Para muitos, é uma ocasião para tomar uma cervejinha ou um drink. Com a Júlia era assim também. Ela costumava sair aos fins de semana e beber. Mesmo sem sentir vontade, se deixava levar pelo momento.
eu mesmo não gostando e mesmo sendo uma pessoa mais extrovertida, eu acabava me deixando levar pelas ocasiões, assim, sabe? Então, mesmo que eu não sentisse vontade de consumir álcool, como eu estava nesse fluxo, assim, de bares e festas e restaurantes, eu sempre acabava optando por beber álcool, mesmo que não fosse 100% uma decisão consciente, assim. Só que no outro dia, ressaca, ansiedade, culpa. Foi aí que percebeu que não precisava do álcool para se divertir ou socializar. Então, eu comecei a dedicar meu tempo para atividade física, para recreações durante o dia, comecei a ler, comecei a ir no cinema, comecei a ir jantar sozinha, comecei a encontrar minhas amigas para fazer uma aula de yoga, gosto muito de acampar, fazer trilhas, coisas que de fato não precisam de álcool para ser atividades legais, sabe? E deixar de beber tem virado tendência nas redes sociais. De acordo com um relatório do Pinterest, uma plataforma de ideias, receitas e inspirações, a busca por bebidas e drinks sem álcool cresceu 220% em 2023. Júlia é uma criadora de conteúdo sobre o assunto e criou uma página para normalizar a vida livre do álcool. Conseguindo falar sobre isso de uma forma mais leve, menos pesada, talvez fosse uma forma de atingir pessoas para refletir sobre esse assunto, assim, sabe? Tem gente que procura o livre do álcool porque de fato tem um problema, tem gente que quer apenas parar alguns meses, tem gente que decide parar por questões estéticas, espirituais. Novo hábito que é aprovado pela Organização Mundial da Saúde. Um documento recente da OMS mostra que não há quantidade segura para a saúde no consumo de álcool, nem mesmo aquela tacinha de vinho antes considerada saudável. Para a organização, o risco começa na primeira gota de qualquer bebida alcoólica. Essa é a conduta mais prudente nesse sentido. Até porque existem algumas pessoas que têm uma propensão de desenvolver um quadro de dependência química. E muitas vezes a pessoa não sabe. Então, ela começa a beber, às vezes ela acha que vai beber uma quantidade pequena e vai conseguir controlar, e se for um dependente químico, normalmente aí a pessoa não consegue. Então, o álcool é uma droga que a gente tem que tomar muito cuidado, né, e tem uma série de consequências que podem acontecer quando a pessoa faz uso dessa substância. Apesar do movimento por uma vida livre do álcool, a OMS acende um alerta em relação aos perigos para quem ainda decide beber. O consumo de bebidas alcoólicas contribuiu para mais de 2,5 milhões de mortes em todo o mundo em 2019. Para quem busca abandonar o consumo do álcool, o psiquiatra passa algumas dicas. Se você tem um ciclo de amizades, que é um ciclo de amizades mais voltado assim, para pessoas que estão ligadas mais à questão de se cuidar, né, de se alimentar bem, de fazer exercício físico. Exercício físico é uma dica muito importante. Quem faz exercício físico libera uma série de endorfinas no corpo e isso faz a pessoa se sentir melhor, mais relaxada, mais tranquila. O outro aspecto é a questão do gerenciamento do estresse. Então, hoje, todos nós estamos ligados, né? A gente passa por estresse na nossa vida, no dia a dia. Mas como você lida com esse estresse que aparece para você, isso faz diferença. Há 4 anos sem consumir bebidas alcoólicas, Júlia acredita que no futuro o álcool vai ter menos espaço na vida das pessoas. Assim como a gente recebe propaganda do cigarro atrás da embalagem, falando, né, dos malefícios, eu acho que ao invés de ser romantizado, o álcool deveria ser um pouco mais gatilhado, assim, sabe? Porque não tem como a gente ficar fazendo propagandas com mulheres com pouca roupa e homens bebendo em carrões. E, na verdade, o álcool está destruindo famílias, né? Eu espero que daqui a uns anos as pessoas estejam mais conscientes disso e que os jovens percebam que eles não precisam de álcool, sabe? Vamos falar de cultura? Ela está na moda, na arte, na música e também, claro, nas atitudes. Estamos falando sobre a cultura pop, que com a expansão dos meios de comunicação tem conquistado cada vez mais seguidores e contribuído com a economia criativa da cidade. E por isso, os vereadores aprovaram um projeto de lei que inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município o Dia da Cultura Pop, a ser comemorado em 20 de junho. Bonecos, camisetas de personagens, cartinhas, mangás.
Nessa loja, no centro de São José dos Campos, produtos com temas geeks são a aposta das vendas. E o vendedor confirma, a procura pelos itens é grande. É sempre muito movimentado. E sempre quando elas vêm aqui na loja, elas sempre procuram um Pokémon Trade Game Card. Mangá, camiseta, Funko Pop, também tem bastante. E até figure. Rogério entrou no universo da cultura pop ainda criança. Dá pra ver que ele é muito fã. Olha só essa prateleira que ele tem em casa. Desde muito pequeno eu me lembro de minha mãe me criar assistindo filmes da Disney. Então, eu tinha fita cassete dos filmes da Disney, assistia várias vezes o mesmo filme. Então, aí ele começou e daquilo ali não parou nunca mais, né? Eu gosto muito de literatura, eu sou muito mais voltado para literatura e eu gosto muito de literatura de terror. Assim, no geral, eu gosto de bastante coisa da cultura pop, me interessa por todas as áreas, mas o terror tem um lugarzinho especial para mim. A cultura pop abrange diversos elementos, como cinema, televisão, música, moda e literatura. Nesse universo cheio de culturas, os animes, séries ou filmes de heróis, mangás ou jogos, ou, por exemplo, Harry Potter, são os preferidos dos fãs. E a internet tem um papel fundamental na disseminação dessa cultura. Flávio é criador de uma das maiores páginas de cultura pop do Brasil. Com 1.700.000 seguidores, dá para perceber que esse mundo interessa muita gente. Há 18 anos, ele cria conteúdo nas redes e é expert no assunto. A nossa história começa lá em 2006, como estava na escola, os primeiros lugares no digital, na internet, né, que eu utilizei para divulgar o Popline, foram as comunidades no Orkut e o MSN. Então, peguei toda essa geração do pop dos anos 2000, 2010. Isso se reflete muito no que o Popline se tornou, né? Para celebrar esse movimento, um projeto de lei aprovado na Câmara incluiu do calendário oficial de festas e eventos do município o Dia da Cultura Pop, a ser comemorado em 20 de junho. É um ponto importante porque quando a gente olha de forma leiga para o movimento do K-pop, a gente não consegue enxergar o movimento de investimento na cultura que há por trás. Eu acho extremamente importante estimular isso. Eu acho que ter essa iniciativa de fomento mesmo, de criar ferramentas que consiga levar a sério mesmo a cultura pop, né? De que os jovens hoje possam olhar para histórias como a minha e de vários artistas, de vários produtores de conteúdo, enxergar com perspectiva. A justificativa do projeto ressalta a importância da valorização da cultura pop. O movimento tem um papel importante na formação da identidade de muitas pessoas, além de criar comunidades e redes de apoio em torno desses temas. Isso sem contar o impacto econômico. O papel das políticas públicas passa muito por esse lugar, de gerar consciência sobre tudo e fomentar e mostrar que é possível sim, que há caminhos e que é uma economia criativa, né? A cultura pop é cheia de universos e neles os fãs aproveitam para se teletransportar para outras realidades. Para o Rogério, esse mundo presente nos livros e filmes é um convite à imaginação e um passeio por histórias incríveis. Vira uma válvula de escape, né? Você pode viver 1 milhão de vidas que você não vive. Tem até uma citação de um autor, que é o autor de Guerra dos Tronos, que é o George Martin, que ele fala que um leitor vive 1000 vidas antes de morrer e o homem que nunca lê não vive nenhuma, né? Então eu acho que é um pouco disso, é você sair um pouco do seu mundinho e imaginar tudo que poderia acontecer. A gente tem acompanhado nos últimos anos um crescimento dos blocos de carnaval na cidade, né? Em diversos locais do município, a população se reúne para curtir a festa. E para garantir mais organização, os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza a prefeitura a instituir circuitos e espaços públicos para blocos carnavalescos. Desde 2019, o Leonardo reúne uma multidão de pessoas no bloco de carnaval que organiza.
Nesse tempo, já reuniu mais de 50 mil foliões. Primeiro ano a gente fez mais no peito, assim mesmo, sem muita estrutura. Depois a gente foi evoluindo, levou para um lugar maior, na Avenida Chieta, aqui próximo. E a galera aderiu super, então a gente juntou mais de 20 mil pessoas nessa edição de 2019. O bloco já aconteceu tanto em locais particulares quanto públicos. A exemplo da Via Oeste, que recebeu a festa no ano passado. 2020 entrou a pandemia, a gente não pôde estar fazendo. E aí a nossa última edição, que foi em vias públicas, foi em 2023, na Via Oeste, com o apoio da prefeitura, já muito mais estruturado e juntando aí também quase 20, 30 mil pessoas aí nos 2 dias de festa que a gente fez. Essas ruas próximas ao Parque Vicentina Aranha também já receberam blocos de carnaval e são destino certo de muitos foliões. Espaço que agora vai se tornar um ponto de encontro oficial dos carnavais de São José. É que um projeto aprovado na Câmara vai instituir um circuito público para o carnaval da cidade. A ideia é definir locais autorizados pelo município para receber os blocos. Um desses espaços é justamente a região próxima ao Vicentina Aranha. É interessantíssimo para os produtores porque a gente precisa ter esse respaldo técnico, né, da prefeitura para a gente estar podendo proporcionar estruturas melhores para os foliões que precisam e querem se sentir seguros, querem se sentir com comodidade nos eventos, e é isso que a gente preza hoje. Segundo a justificativa do projeto, a proposta foi criada a partir do sucesso dos blocos de carnaval de São José, que atraíram milhares de pessoas. O circuito oficial previsto na matéria engloba as ruas Engenheiro Prudente Meireles de Moraes e Madre Paula, além das avenidas São João e 9 de Julho. Todas elas poderão receber eventos de carnaval nos 4 dias de folia. Além do custo ser mais favorável para a gente consegue proporcionar um evento melhor, né? É uma vantagem gigantesca para o folião e para os produtores. Para o Leonardo, a expectativa é que o projeto estimule a participação de mais pessoas nos blocos de rua da cidade. É mais diversão para os foliões, mas também oportunidade para quem depende da festa. Hoje a gente, quando faz um evento na rua, a gente gera aí aproximadamente de 500 até às vezes 1.000 empregos indiretos e indiretos, seja o rapaz que vende uma bebida na rua, seja a mulher que vai trazer fantasias para vender, acessórios, etc. E isso, além de movimentar a economia, traz também para a gente uma sensação de estar podendo ajudar de alguma forma aí a população joseense. O Semana Legislativa termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Se quiser rever as reportagens, basta acessar o nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Um ótimo fim de semana para você.